Olá, amigos, muito boa tarde. Sexta-feira, 20 de julho de 2018 e graças a Deus, hoje é sexta-feira, não é, Fred? Fred já está todo feliz aí. Nós estamos iniciando mais um 2018, ano da transformação. Por quê o quê, Fred? Por que mudar? Porque mudar é preciso. Sempre, né? A vida a gente não pode ter aquela constância, a gente tem sempre que encontrar novos caminhos, novas perspectivas, a gente tem que sempre estar voltado para o melhor. E você só melhora se você consertar os erros do passado para que no futuro você não os repita. Então, antes de iniciar aqui a pauta do nosso programa, nós temos uma convidada aqui especial hoje. Eu quero aqui falar algumas coisas. Primeiro, eu quero convidar você para amanhã, às 10 horas da manhã, lá no Espaço Cultural Francisco Antonácio, na rua Monsenhor Coutinho 527, conhecer mais um lançamento do Gaetano Antonácio, com o livro Notas Históricas da Economia do Amazonas. É a terceira edição que ele está colocando, ela está totalmente já atualizada e eu tive a oportunidade de pelo menos ler aí um bom pedaço do livro. Para quem quer conhecer a história do seu estado, a história da sua região, você deve sim. Nós temos que perder essa mania de não conhecer aquilo que nos cerca. E a história do Amazonas é muito rica e você deve conhecer até para defender dos inimigos invisíveis que o nosso modelo Zona Franca e o estado do Amazonas tem. A seguir eu peço aí para Bia. Boa tarde, Bia, boa tarde, Rosivaldo, boa tarde, Ed, boa tarde, Jaqueline. Ligada no assunto aí, não? Tudo certo? Então vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir ler, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, estamos nos aproximando, né, já da arrancada para o pleito de 7 de outubro. E hoje já alguns partidos já estão mandando as datas das suas convenções. E eu vou, hoje, por exemplo, 20 de julho, está acontecendo neste momento a convenção nacional lá que indicou Ciro Gomes para a presidência da República no partido PDT, e eu até estendo essa notícia, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, ele deu uma declaração que eu vi há pouco tempo atrás, confirmando a candidatura do atual governador do Amazonas, o amazonino Armando Mendes, como candidato a governador do estado. Ou seja, toda aquela polêmica, aquela dúvida que surgiu durante a semana aí com notícias que foram vistas aí, colocadas pelo presidente regional, o deputado federal Issa, agora o presidente nacional do partido confirma então o amazonino Mendes como candidato do partido na eleição agora do próximo dia 7 de outubro, eleição que vai ocorrer quase geral no Brasil, presidente da República, governadores de estado, 2 senadores por estado, aqui no Amazonas são 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Então, meus amigos, fica dado aí o nosso recado. Você está ligado aqui na Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré, Ondas Tropicais. E a partir de agora você deve e pode participar ao vivo do nosso programa através do WhatsApp 984152544, repetindo, está aí na tela, 984152544, e interagir com uma postulante a uma cadeira lá na Assembleia Legislativa para os próximos 4 anos, a partir de 2019, como representante do povo amazonense no Parlamento Estadual. Então, com muito prazer, eu recebo aqui a nossa pré-candidata, a Janaína Chagas. Prazer tê-la aqui, Janaína. Muito prazer. Queria aqui agradecer imensamente o convite para estar aqui no programa aqui na Amazon Play, o programa 2018, ano da transformação. Eu tenho certeza que 2018 será o ano da transformação, e é o ano da transformação. Osvaldo, Fred, Bia, Rosivaldo, Jaqueline e Ed. Muito obrigada pela recepção de todos. Estamos aqui, sabe, para realmente esclarecer, para bater um papo, para conversarmos, para ver o que a gente pode de fato fazer para construir a transformação que tanto nós sonhamos e desejamos para o nosso estado, para o nosso país. Antes que eu faça a primeira pergunta, depois eu passo para o Fred, vai então um pequeno editorial
do programa 2018, Ano da Transformação, já que a nossa pré-candidata já se apresentou e disse o porquê que ela está aqui. O Brasil está se preparando para um novo período legislativo. E isso tem muito a ver com você. Muita gente, até desencantada pelo resultado das escolhas, está deixando de votar. Errado, você não pode ser omisso no processo eleitoral. Porque quando você é omisso, você não pode questionar, você não pode perguntar. Mas o desejo de mudar o Brasil, dar novos rumos ao nosso Estado e construir uma nova Manaus passa pelo exercício do voto consciente. Pelo exercício do voto certo e coletivo, quem não vota, quem vende seu voto ou troca voto por favores pessoais, não tem direito de reclamar, só fazer protestos. Piquetes ou sequer reivindicar melhorias na segurança, na saúde, na educação, nos transportes, em nada. Quem vende voto não é eleitor, é refém. E quem compra torna-se o dono daquele voto, não é isso? Pense nisso. Se o exercício do voto é obrigatório, você deve fazê-lo para seu exercício pleno de cidadania. Vote, consciente de que o candidato já deu provas inequívocas de que vai retribuir a confiança lutando por você, pela sua família, pelo nosso estado e pelo nosso município. Vote consciente pela garantia do trabalho para a sua família, pela garantia da qualidade de ensino e boa convivência nas escolas para seus filhos, pela sua dignidade no uso do transporte público, pela cesta básica de qualidade a um preço justo para a sua mesa, e pela saúde pública humanizada. Em consequência, tudo isso facilitará as ações de segurança em seu benefício. Ações que seu voto seja revertido e orientado pela razão e que 2018 seja o ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. Então, começamos o programa. Aqui eu faço sempre a primeira pergunta à nossa pré-candidata, Janaína Chagas, depois desse exercício aqui de cidadania que nós pregamos. Por que você quer ser deputada estadual pelo Estado do Amazonas? Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença aqui nesse programa fantástico que fala sobre transformação, e o meu desejo a todos que aqui me escutam é de combater o que nós temos na desesperança que se criou no processo político. Sabe, me perguntaram um dia desses, Oswaldo e Fred, o que eu não queria. Eu não quero mais o assalto aos cofres públicos. Eu não quero mais saber que as pessoas vendem os seus votos. E elas só vendem os seus votos porque elas não têm educação. Eu não quero mais ver as pessoas sem oportunidade de trabalho e de emprego. E eu confesso aos senhores, desde os meus 16, 17 anos, sempre participei de movimentos de juventude, movimentos políticos. Fui presidente de Grêmio, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, sabe? Fui vice-presidente da União Estadual dos Estudantes. Sempre me movimentei muito junto à juventude e procurei construir, sabe, uma juventude mais participativa, uma juventude que, de fato, tenha consciência no voto. Inclusive, um dos meus projetos junto ao DCE Uninorte era Vote Consciente, e levamos algumas vezes debates políticos para dentro da instituição. Então, hoje, eu posso dizer, eu quero me tornar, se Deus quiser, deputada estadual para mudar de verdade a atitude da nossa política. Sabe, a atitude de muitas vezes nós não acreditarmos mais que os nossos políticos podem, de fato, dar para a sociedade a dignidade que a sociedade merece, que a sociedade precisa, sabe? O direito foi tirado do povo, o direito de sonhar. E eu quero dizer que nós precisamos devolver ao povo o direito de sonhar, porque eles podem sonhar com um futuro diferente na vida deles. Então, por isso, de mãos dadas com essa transformação, pela primeira vez,
pré-candidata a um cargo na Assembleia do Estado, um pré-candidato a deputado estadual. Eu tenho certeza que essa transformação vem para oxigenar a Assembleia. E eu faço votos de verdade que esses eleitores que querem votar branco e nulo coloquem a mão na consciência. Nós não podemos sair do processo eleitoral, nós não podemos, ser aversos ao processo político. A política está em tudo, desde o nosso pãozinho que nós comemos no café da manhã, ao salário da dona de casa, que sofre as consequências disso, a saúde, a educação, o esporte, a cultura, que são uma das minhas principais bandeiras para o resgate, de fato, da nossa juventude. Então é para isso, Oswaldo, Fred, a todos que nos escutam, que nós queremos e estamos pleiteando, como pré-candidato a deputado estadual, uma vaga para conquistarmos juntos essa mudança. Eu, aos poucos, vou fazendo aqui a apresentação do currículo da nossa pré-candidata. Ela nasceu dia 6 de maio de 1984. Ela é formada em Direito pela OAB do Amazonas, formou lá pelo Centro Universitário da Uninorte. Ela tem MBA em Marketing pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, e também MBA em Estratégias de Mídias Digitais pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Fred Novaes, fique à vontade. Janaína, você colocou na sua primeira resposta sobre uma crítica, né, às pessoas que vendem o voto, e fala também na necessidade de mudar a atitude, mudar a política, mudar essa relação. Eu queria a sua opinião, porque hoje uma das coisas que são muito criticadas no atual jogo político que se faz é aquela chamada política do toma lá da cá. Você faz porque você vai receber algo em troca, né? E a minha pergunta é bem específica, é a sua opinião. O que você acha sobre o loteamento de cargos entre legendas? Que acontece muitas vezes quando alguém assume no governo e você reparte as secretarias dentro as legendas que foram coligadas ou participaram da articulação política. Fred, eu sou absolutamente contra o loteamento do que quer que seja. O poder público, ele existe para servir o povo. Para servir o povo, nós precisamos saber como servir o povo. Precisamos de pessoas técnicas dentro do poder público. Quando estive à frente da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, tive como minha executiva adjunta de esporte uma pessoa que mestra em gestão do esporte. Nós precisamos convocar as pessoas através do currículo, da experiência, porque se nós oferecermos um serviço mal executado para o povo, nós veremos o que nós vemos hoje, muitas vezes. E é o que todo político, e eu confesso a vocês, que eu vejo a luta diária do nosso governador amazonino para também combater esse loteamento, entendeu? Eu estive presente, né, no governo amazonino e tenho certeza que ele também começou o processo de mudança. E nós tenho certeza que continuaremos. Vamos lá, Fred. Perfeito. Você surgiu na política no ano passado, exatamente alcançando o cargo de secretária de Esporte e Juventude. Até então, você não tinha um conhecimento, não era tão conhecida pela população. Eu queria, e você ficou 6 meses na pasta, certo? Eu queria só que se você pudesse detalhar um pouco mais da sua vida, a sua atividade política, porque a gente sabe que as pessoas elas têm uma atuação política mesmo antes de exercer um cargo. Eu queria que se fosse possível que você... Então vamos lá, antes de você responder, eu vou dizer mais um pouquinho aqui do currículo da nossa pré-candidata, que ela é uma atleta nata e representativa no esporte. Janaína fez parte da seleção amazonense de voleibol, é faixa marrom de judô, chego para lá, modalidade em que foi tricampeão representando o Ceará entre os anos de 94 e 96, e em 97 foi campeã aqui pelo nosso estado do Amazonas. Também praticou tênis e defendeu o estado em 3 edições do Campeonato Brasileiro. Como jogadora de futebol, fez parte do time B do Barcelona, que veio à Espanha quando residiu na Espanha no ano de 2000. E
complementando a sua pergunta, em 2012 ela já fez parte, quando assumiu o cargo de diretora de políticas para a juventude da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, e foi vice-presidente da União Estadual dos Estudantes. Agora é com você o resto. Fred, Oswaldo e a todos que nos assistem, eu tenho muito orgulho da minha trajetória no movimento estudantil, na política pública de fato de juventude, que nós construímos até hoje. Hoje eu tenho 34 anos e desde os meus 16 anos, como falei anteriormente, milito dentro do movimento estudantil. Junto ao DCA Uninorte, nós criamos inúmeros projetos que beneficiaram não só os estudantes que nós representávamos, que eram em torno de 30 mil estudantes mais ou menos. O Uninorte era a instituição e ainda é uma das maiores instituições do norte do país, e graças a Deus tivemos êxitos em grandes projetos lá dentro, como inclusive já defendemos a meia passagem do estudante, do jovem, criamos projetos que incentivavam o jovem também universitário no esporte. Inclusive conquistamos em torno de 50 bolsas estudantis dentro do Uninorte para atletas que representavam e vestiam a camisa do Uninorte e do estado do Amazonas. Nacionalmente, os Jogos Universitários Brasileiros, levei inúmeros, dezenas, centenas de jovens universitários para disputa e representação do nosso estado. Inclusive, realizávamos projetos de, acredito, políticos, né? Porque debates com políticos também é um projeto de cidadania. Ciclos de palestras, não só com candidatos, mas também com professores, com pessoas capacitadas para gerar um pouco mais de capacitação também para os nossos jovens. Nós precisamos de jovens mais participativos, mais ativos, que saibam debater. Infelizmente, nós temos jovens hoje muito alienados, sabe, que não gostam de fazer mais essa participação, não só no processo político, mas até na vida. Eles acordam só pensando no que eles vão fazer hoje, se eles têm trabalho, não têm trabalho, se eles, sabe... Sem olhar o futuro, né? Ninguém olha. E eu preciso, na verdade, dizer aos senhores que nós precisamos de alguém que olhe para o futuro deles. Sabe, nós precisamos, inclusive, devolver o poder ao povo. Quando vocês falam a questão dos, sabe, vender o voto e etc., eu fico muitas vezes até me perguntando. Mas isso não somos nós que falamos, não, Janaína. Isso a gente vê. Realidade, Essa é uma realidade que é uma realidade suja, imunda, que precisa mudar na política brasileira. Né? Se quem hoje for detentor de um mandato e não vier com um pouco de consciência para exercer o seu mandato como representante do povo, que o povo ele te dá, ele usa a arma que ele tem, que é o título de eleitor, e te dá uma procuração para você representá-lo. E a maioria, quando chega lá, esquece, né? Tranca a porta do gabinete, põe 10 assessores para barrar e não tem mais o diálogo com a população. E é isso que precisa mudar nesse Brasil. Você falou uma coisa muito certa, e eu espero, né, que agora no próximo ano, quando o Executivo também, o Presidente da República, os governadores dos estados, acabe com esse fisiologismo, que é justamente empregar aqueles que não têm capacidade para exercer, nem ser gerente de padaria, muito menos ser secretário de Estado ou ministro de Estado para dirigir os destinos da população. Então, se acabar isso, já é meio caminho andado, né? Se os técnicos ocuparem, nós temos excelentes técnicos. Excelentes, né? Técnicos. Hoje eu conversei com o diretor do INPA, que acabou de sair agora, o Luiz Renato está indo embora, o mundo está querendo que ele vá levar a sua capacidade, e o que o INPA fez na gestão dele, mesmo com os cortes de verbas que houveram na pesquisa brasileira, isso é fantástico. E é a nossa Amazônia, é o seu estado, é o estado que é visto e falado em todo lugar. Então eu acho que eu concordo plenamente com você e espero que o seu pensamento seja também a sua ação. Sem dúvida. Sentido. Como falei em relação à SEGEL, fizemos muito frente à SEGEL porque sabemos o que o atleta sofre no estado do Amazonas. Temos propriedade para falar sobre a juventude, como a pasta é Juventude, Esporte e Lazer. Construímos também, inclusive eu acredito, Oswaldo, que o secretário ele precisa
ser um bom gestor. Sim. Sabe? Gerir uma pasta de uma secretaria é de uma responsabilidade imensa. Eu digo responsabilidade. Sabe? Precisamos ser transparentes, precisamos atender a população com políticas públicas corretas. Porque muitas vezes, eu falo aqui a todos, nós vemos corrupção para todo lado, gente. Sabe, nós atravessamos a cidade inteira, temos conversado com muita gente. A verdade é que, infelizmente, me entristece ver a corrupção espalhada na nossa população. E gastar saliva de forma, sabe, de alguma forma, botar uma ideia diferente na cabeça de cada um daqueles que nos escuta, que nos ouve. Gente, precisamos de políticas macros. Não adianta eu oferecer um emprego para você que aqui está. Eu preciso buscar políticas que deem oportunidades de emprego para a juventude, para a sociedade, para os pais de família, para as donas de casa, para a pessoa que está lá no distrito, melhorar as condições de emprego para quem tem um emprego. Então, acredito sim que a técnica é o primeiro passo para nós conseguirmos prestar o serviço que a população merece. Fred Novaes. Você deixou a secretaria, acredito que foi, deixa eu confirmar aqui nos meus dados, acho que foi no mês de abril, né? Dia 5 de abril. Foi a última data para que os que detinham cargos públicos pudessem se dedicar a uma campanha, né? Exato. Então ficou 6 meses à frente da secretaria. Eu queria que você pudesse relatar o que você viu. Porque muitas vezes você tem uma perspectiva de fora e quando você entra dentro da máquina, você vê uma série de coisas. A gente vem várias vezes criticando a questão da burocracia que infelizmente afeta a máquina pública brasileira de uma maneira geral. Não é específico do estado do Amazonas, ela é do estado brasileiro como um todo. E muitas vezes isso acaba atravacando as boas ideias, o desenvolvimento de projetos. Eu queria que, se você pudesse relatar, o que você viu de dificuldade e o que de repente, com essa experiência que trouxe desse período à frente da CEGEL, você pode, no Legislativo, trazer para agilizar, vamos dizer assim, as ações necessárias, principalmente para estimular a questão da juventude, que hoje a gente vê crescente uma geração chamados neném, né, que nem estudam nem trabalham, e nem tem o esporte também como opção de, muitas vezes até para ficar fora das más companhias e fora da violência. O que você traz dessa experiência e o que acha que pode contribuir dentro da Assembleia Legislativa nesse sentido? Antes da Janaína falar, o Carlos Alberto diz o seguinte: meus parabéns, Jana, você é top e sempre olhando para o futuro dos jovens. Ou seja, confirma aí o seu trabalho frente à juventude. E ele continua: Jana, Deus está com você e dará a resposta. TMJ, para mim era Tribunal Municipal da Juventude, mas estamos juntos. Estamos juntos. Então tá certo, eu aprendi. Então, você pode participar, enviar aqui seus questionamentos para a nossa convidada através do 98415-2544 ou entrar aí na nossa página Amazon Play TV Digital e fazer as suas solicitações e suas manifestações. Responde agora o Fred. Primeiro, Carlos Alberto, muito obrigada pela força, pela confiança. E TMJ também, tamo junto. Bom, Fred, eu primeiramente gostaria de falar que, infelizmente, é com muita tristeza que eu falo que nós recebemos o Estado de uma forma triste, sabe, destruída. A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, que eu tive a oportunidade de ver tudo de forma mais detalhada, infelizmente foi isso que nós pegamos. Uma Vila Olímpica que no meu tempo, sabe, eu tinha prazer de ir, de convidar os meus amigos, a minha família, de disputar grandes campeonatos e eventos, infelizmente também jogada às traças. Reabrimos a Vila Olímpica, conseguimos algumas melhorias, mas muito faltava, porque o orçamento que nós pegamos no final do ano de 2018 já não existia, ano de 2017. Nós fomos o terceiro governador, né? O governador amazonino foi o terceiro governador do ano de 2017. É um mandato atípico, né? Totalmente atípico. E a verdade é que o nosso principal objetivo ali era arrumar a casa. E eu saí com
o sentimento e a sensação de dever cumprido, porque além de arrumar a casa, nós construímos alguns projetos. O Todos pelo Esporte foi para 17 municípios do interior, juntamente com a UEA, que é a iniciação esportiva para crianças de 7 até 17 anos, que não existiam projetos para o interior do estado de esporte. Nós fizemos o Mexa-se, que levava para as comunidades, para os bairros de toda Manaus, inclusive para os conjuntos habitacionais, que não tinham nenhum tipo de incentivo em relação à prática de atividade física funcional, aula de zumba, de ritmos e atividades como caminhada orientada. Levamos profissionais, de fato, para atuar na comunidade. Ampliamos algumas vagas de inclusão social dentro dos centros de convivência. Enfim, tivemos uma atuação, inclusive, de muita responsabilidade do dinheiro público. E esse, para mim, foi o principal ponto da nossa gestão. Responsabilidade com o dinheiro público e uma gestão séria, sabe, e transparente. Esse é um dos principais pontos. E lembrando, gente, a política pública estadual, ela precisa focar, de fato, na política. Ela não pode ser só distribuição de coisas, sabe, de pedidos. Nós precisamos de projetos. E, infelizmente, no tempo que nós ficamos, nós estávamos engessados e não tínhamos como buscar verbas. Mas na Assembleia, desculpa interromper, mas na Assembleia... Na Assembleia é exatamente isso que nós queremos, sabe? Buscar verbas. Eu tenho a informação de que apenas 12%, pasmem, 12% de investimento internacional entra no nosso país. Para uma economia nacional como a do Brasil e a quantidade de pessoas que nós aqui temos, isso é ínfimo, é muito pequeno. Mas não poderia ser diferente, né, pré-candidata? Porque Ninguém confia, né? É uma gestão a nível federal, onde nós temos a ex-presidente deposta, o ex-presidente preso. Aqui no nosso estado, nós tivemos, como você disse, 3 governadores, né? Um foi preso. O outro, o seu partido, o seu atual governador, acusa de um monte de malversação da coisa pública. Então, como é que a senhora quer que se atravesse o Atlântico e venha colocar euros aqui dessa forma? Realmente, o nosso país... A insegurança jurídica, ela não... Além da insegurança jurídica que permeia o nosso dia a dia, né, Fred? E é exatamente para isso, Fred, que nós estamos nos colocando à disposição como pré-candidata, para que a gente mude essa realidade, para que a gente, sabe, moralize a política novamente e dê a confiança que o povo precisa e que o exterior precisa, para que a gente consiga, de fato, o que nós merecemos. Porque o Brasil é um país rico, o Amazonas é um país rico, e nós temos aí que enfrentar, e aí já cabe aos nossos deputados federais enfrentar o embate todo da Zona Franca, que tem sido cada dia mais difícil, e como pensarmos numa nova política econômica para o estado do Amazonas. Isso nós precisamos pensar juntos, pensar com pessoas capazes e capacitadas, técnicas para isso. Eu posso dar um pitaco aqui? Deve. Posso? Então eu vou dar. Eu vejo da seguinte forma, Janaína. Eu acho que o legislador é uma função muito importante, né? No município, no estado, ou o legislador federal. E nós, infelizmente, nós temos alguns problemas no estado do Amazonas, que começa pela própria dimensão, né? Nós temos também uma fronteira cujos vizinhos, eles são produtores do ilícito, né? E o nosso orçamento para você patrulhar, nós temos um comando militar da Amazônia muito atuante nesse aspecto também, que não é nem função dele, não é a principal função. A Polícia Federal com seus quadros reduzidos e também com orçamento reduzido. Então hoje, se nós conseguirmos, caso você seja eleita e consiga mais 1, 2 pares que tenham o pensamento voltado para a juventude amazonense, para que nas cidades, principalmente aquelas fronteiriças lá dos ilícitos, dê uma oportunidade para esses jovens, e eu estendo isso até para os pais dos jovens, né, onde você pode levar uma educação, pode levar o esporte para o jovem, porque o esporte, quer queira, quer não queira, meus senhores, ele é
uma mola propulsora de você desviar o jovem da coisa errada. Se você dá oportunidade para que ele tenha boa saúde e saúde física, você com certeza, esse jovem vai rejeitar tudo aquilo que esses fascínoras que fornecem drogas para a juventude se afastem deles. Estou errado? Você está completamente certo, inclusive esse é o meu principal debate. Esse é o meu principal mote, esse é a minha principal defesa, a minha principal luta. Sabe, o esporte, da mesma forma que a cultura, são duas ferramentas imprescindíveis para uma sociedade diferente lá na frente. É a educação que é necessária, a oportunidade de que eles não estejam ociosos, de que eles não estejam largados e, principalmente, a segurança pública está, sabe, cada dia pior. Mas não é por falta, muitas vezes, de investimento. É porque falta investimento na base, falta investimento no esporte, na cultura, sabe? E investimento na segurança pública é absolutamente necessário, mas nós não podemos esquecer da base. Temos uma população gigantesca que, se não for corrigida hoje, como dizia Pitágoras, educai as crianças para não punir os adultos. Sabe, nós estamos punindo os nossos adultos porque nós não fomos responsáveis o suficiente para educar as nossas crianças e os nossos jovens. Nós precisamos resgatar o sonho desses jovens. Senão, gente, me desculpem, eles não têm vontade de viver. O índice de suicídio é cada dia maior. O índice de jovens na criminalidade, sabe, no tráfico, nos ilícitos, como o meu amigo Oswaldo falou agora, cada dia maior. Eles não têm o que fazer, eles não sabem para onde ir, eles não têm esperança de um futuro melhor. Se eles morrerem daqui a uma semana, 10 dias, um mês, para eles não faz diferença. É o valor da vida que perdeu. Nós precisamos resgatar o valor da vida. As pessoas perdem a vida por R$10. Vamos investir na segurança, mas também precisamos investir na educação, na base, no esporte, na cultura. Queria aqui, inclusive, Oswaldo, vamos, por favor, pensar e debater sobre isso. Você, amigo, que, sabe, pensa um pouco sobre isso e tem mais ideias, venha conversar comigo, eu me coloco à disposição. Acabou de chegar uma ideia aí, Janaína. O Ives Campo, que é um internauta, ele está dizendo o seguinte, que tem que convencer as indústrias do polo industrial de Manaus a investir mais no esporte local. Estão ganhando muito aqui, portanto, deveriam patrocinar um pouco mais. Deixar que a cobrança seja feita apenas ao município e ao estado, que isso torna impossível levar toda essa política de esporte. Eu acho que o Ives está correto. O que a gente tem que analisar é justamente como fazer isso, para quem fazer isso, para que esses recursos sejam bem destinados, né? Não tenha dúvida. Inclusive, quando cheguei à secretaria, nós nem estávamos inscritos no programa de incentivo ao esporte. E olha que absurdo, fazia mais de 2 anos que o Estado do Amazonas não buscava recursos privados para o esporte do Estado do Amazonas. A lei do incentivo ao esporte, nacionalmente, ela é exatamente para isso. Ives, obrigada pela tua participação. O poder privado, ele tem absolutamente responsabilidade social sobre alguns esportes, sobre alguns jovens, sobre a população de uma maneira geral. E utilizar isso através do esporte também é inteligente e também é necessário. Então vamos buscar esses investimentos privados, porque é óbvio que em todos esses países de primeiro mundo, o poder privado investe, mas também precisamos dar ao poder privado, às empresas, a sustentação necessária. Nós estamos vendo, infelizmente, o polo industrial de Manaus, muitas empresas indo embora. Precisamos, de fato, sustentar que essas empresas se mantenham aqui, sustentar que esses empregos se mantenham aqui, para que sim a gente possa buscar esses investimentos. Fred, você está com sede, a Janaína Chagas também, que está nos visitando aqui hoje. Vamos tomar uma aguinha e a gente volta daqui a pouco com vocês. Vamos agora para o nosso primeiro break. Até já. Manaus, tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços.
Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta com o segundo bloco de Todos pela Amazônia, porque mudar, Fred? Mudar é preciso. Sempre, né? O Fred, ele me ajuda muito aqui, porque eu não consigo falar de uma vez o nome do programa, e eu deixo sempre a parte final para ele. Né? Eu respiro e a gente vai tocando essa bola aqui com a pré-candidata Janaína Chagas, que quer sentar lá naquelas cadeiras confortáveis da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e trazer a sua contribuição, o seu conhecimento, o seu expertise para melhorar a qualidade de vida do povo amazonense, principalmente da juventude. Alguma pergunta aí, Fred? Tem sim. Na verdade, eu queria a sua opinião, porque a gente vê na cidade de Manaus uma cena recorrente e triste. Nas principais esquinas da cidade, a gente vê a ocorrência de alguns atletas, pelo menos se aparentam ser atletas. Lembrou muito bem. Que buscam passagens, enfim, buscam apoio. E o que se parece, assim, vamos dizer assim, que um turista chega na cidade de Manaus. Parece assim que os atletas estão mendigando, precisam mendigar um apoio para participar de competições, enfim, para buscar uma qualificação necessária, que na verdade é um caminho que acaba fomentando, de certa forma, alguém é campeão aqui, já estimula o vizinho a participar, já cria uma academia, enfim. Esse movimento é muito importante para essa visão de solidificar o esporte como algo consistente no estado do Amazonas. E quando a gente vê uma cena dessa de atletas como mendigos, né, pedindo praticamente esmola, é uma cena triste. Eu fico entristecido de ver pelo tratamento que a cidade como um todo, eu não estou especificando secretarias ou colocando culpa de ninguém, mas a cidade como um todo, como dá atenção a esses abnegados que se dedicam a sua vida ao esporte. Eu queria a sua opinião sobre isso. Bom, Fred, primeiramente eu vou falar o que nós fizemos enquanto secretária da CEGEL, já que já passei por esse momento e pude lidar com esses jovens atletas. Primeiro que a gestão, planejamento e organização das federações precisam melhorar. Da mesma forma que a nossa precisava melhorar, ainda precisava melhorar ainda mais, mas que nós avançamos bastante. Só para dar um número para os senhores, de janeiro a março do ano de 2018, quando estivemos à frente da secretaria, nós economizamos R$220 mil e emitimos apenas 20 passagens a menos do que a mesma época do ano anterior. Ou seja, com planejamento, com gestão, nós podemos gastar melhor a verba que é destinada a passagens aéreas e oportunizar uma quantidade muito maior de atletas a representar de fato o estado do Amazonas. Em relação ao investimento das empresas privadas, elas também são necessárias. Infelizmente, o poder público, com a crise econômica que enfrenta, não tem condições de dar passagem para
tantos atletas que pedem muitas vezes. São milhares, muitas vezes, de atletas que pedem, às vezes, em cima da hora, passagens que estão a preços exorbitantes. Então, precisamos ter responsabilidade também em como gastar aquele dinheiro, e é um dinheiro público. O que aquele dinheiro, de fato, investido naquele atleta vai ter de retorno, naquele atleta que eu digo, no atleta que está solicitando, não no atleta que está na rua pedindo, tá? Eu quero até, dentro do que você está dizendo, ampliar aqui o questionamento do Fred, até porque você vê isso sempre que é perto da sua casa, né? Você vê, está sempre na esquina ali, esse pessoal, eu vejo, eu fico triste, porque da mesma forma que tem o mau político, o mau jornalista, tem o mau cidadão também. Então tem gente que às vezes fica travestido de atleta, usando um kimono, entendeu? E vai para a esquina dessa forma, como um pedinte, como o Fred colocou. Eu acho que aí é uma ação que a Secretaria de Esporte deveria ter também, exercer a fiscalização em cima dessas pessoas, né? Não exercer uma fiscalização policial, vamos dizer assim, claro, mas uma investigação social, para ver se realmente aquele jovem que está lá vestido com um kimono sujo, muito usado, realmente se ele está falando a verdade. Aí sim, se ele estiver falando a verdade, se realmente ele quer disputar um campeonato, ele quer melhorar a sua performance de atleta, aí sim, eu acho que o Estado deve promover uma ação para ajudá-lo. Agora, não pode deixar, em nome do esporte, que é uma coisa ampla e importante, ser usado dessa forma. É isso que eu quero falar, se a sua secretaria, ou se a secretaria tem esse poder. Vamos lá. Inclusive, quando estivemos na secretaria, fizemos uma ação de busca de projetos sérios dentro da cidade de Manaus. A princípio, começamos com a cidade de Manaus, porque existem muitos projetos bonitos, mas infelizmente, como eu falei anteriormente, a corrupção ela está em todo lugar. Nós, inclusive, fiscalizamos alguns projetos e vimos que eram pessoas que eram fachada e pessoas que, por exemplo, fake, né? Famosas fake news, fake projetos. E muita gente vai lá nos solicitar, por exemplo, material esportivo, gente, e tem a coragem de vender o material esportivo, sabe? Nós não conseguimos ler na testa das pessoas a seriedade daquelas pessoas. E eu me entristece muito, porque tem tanta gente, sabe, do lado daquelas próprias pessoas que ali vão, precisando, pedindo muitas vezes uma bola com trabalhos sérios, e nós, infelizmente, temos que... Se houvesse um fortalecimento dos conselhos e das federações, talvez não conseguisse, de certa forma, fazer um filtro maior para que não chegasse na ponta da secretaria? Amigos, eu conversei com todas as federações que quiseram conversar comigo. Convidei todos, não só apenas em uma oportunidade, em 2 ou 3 oportunidades. Nós precisamos fortalecer as federações. O esporte organizado, profissionalizado. Porém, entretanto, temos muitas federações desorganizadas. Temos muitos presidentes de federações que nem legais estão para receber convênios. De fato, um trabalho... um trabalho minucioso, mas muito sério a ser feito no esporte do nosso estado, sabe? Todas as pessoas de bem que gostam de esporte, eu aqui convido e convoco. Vocês precisam sair da cadeirinha de vocês e começar a participar do processo, sabe, dentro das federações. Para se tornarem presidentes de federações, nós precisamos de amantes do esporte. Quem ama o que faz, faz com prazer e dá o melhor de si. A questão é que tem muitas pessoas dentro de federações que querem dinheiro também. Isso é muito triste. O esporte precisa de pessoas que amem o esporte. E aqui, o meu recado é minha convocação. E parabéns aos presidentes de federações que, amantes do esporte, fazem a diferença e resgatam os jovens e, sabe, mudam a realidade de tantas famílias. Porque quando você muda a realidade da criança, quando você muda a realidade do jovem, você muda a vida da família daquele jovem, daquele cidadão. E aí, assim, você começa o processo de transformação.
Tem mais aí, Fred? Que eu faça uma pergunta para nossa... Quero que você faça. Então tá bom. Uma bola bem legal. Eu gosto de fazer pergunta também, porque eu fico olhando, enquanto tá falando, eu tô olhando para a pessoa, né? O meu olhar é de telespectador, né? Você tem que me convencer que eu tenho que votar em você. Então, que é o que o nosso telespectador fica fazendo. Então, Janaína, eu não sou um esportista, eu sou até um pouquinho sedentário, mas por falta de tempo e necessito. Eu não sei por que vocês estão rindo aí. Vou demitir todo mundo. Falta prioridade, hein? Prioridade, não é falta de tempo. O tempo a gente organiza, é prioridade. O esporte é para todas as idades. Eu sou diabético, sou revascularizado, então realmente eu preciso, né, o exercício da coisa. Então eu queria sair do extremo da juventude, que é uma coisa que você conhece, que você praticou, e quero chegar aqui nos meus cabelos brancos, né? Maravilha. Eu acho que a melhor idade terceira idade não, a melhor idade. A melhor idade. Eu não sei porque eu ainda não cheguei. Tá certo. Eu tenho um grande mestre que é o Rodivaldo Ferreira, que me ensina tudo, né? Porque eu entrei há pouco tempo nessa faixa, então ele fica me ensinando tudo aquilo que ele já na última década vem exercendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós também, eu acho que um parlamentar, ele também tem que se preocupar com a melhor idade, né? Nós temos em Manaus uma população muito grande de jovens, mas também nós temos uma população muito grande de pessoas da melhor idade. E a melhor idade, as necessidades são outras, né? A consciência é melhor, né? Porque ele passou pela vida, pela história da vida. Uns tiveram mais facilidade, outros tiveram mais dificuldades, mas chega nesse momento, que é o momento da consciência, ele também, além dos direitos constitucionais que ele também tem que ser olhado de uma forma diferente. O que você pensa como uma pré-candidata a deputada estadual pelo estado do Amazonas sobre a melhor idade? Primeiro, eu gostaria de dizer que o respeito à melhor idade é fundamental para iniciarmos o processo. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, que os meus pais, com muito suor, com muito trabalho, me deram, de morar nos Estados Unidos e de visitar alguns países da Europa e de alguns países do mundo. E eu quero dizer aos senhores, são os lugares em que os idosos trabalham, são respeitados, têm a vida digna e ainda que aposentados, você observa fazendo com alegria a função e o trabalho na qual exerce. Você vê o idoso tendo direito, sabe, a um trabalho que dignifica. Porque quando você não tem mais direito a trabalhar, quando as pessoas não te olham mais capazes, elas te jogam fora. E ver a forma como os idosos são respeitados e são úteis, ainda úteis, porque eu digo, como o senhor falou, é a melhor idade porque eles têm mais conhecimento, é a melhor idade porque eles têm histórico, é a melhor idade porque eles já viveram muito e têm muito a nos ensinar. Então eu quero aqui dizer também que o idoso vai ter meu total respeito, meu olhar carinhoso, meu olhar dedicado para que a gente busque construir também políticas públicas para a terceira idade e a melhor idade. Temos um projeto na CEGEL que chama Vida Ativa. Um dos principais projetos da CEGEL e mais ativos da CEGEL. É um projeto que leva atividade física, viu? Osvaldo, atividade física. Atividade física não só para a cidade de Manaus, mas também em alguns municípios do interior. E isso é necessário. Quando eu chego nos bairros e converso com a melhor idade, todos nos cobram. Poxa, nós queremos mais espaços públicos para o lazer do idoso também. Temos que olhar e combater a violência contra o idoso e termos muito respeito a esses que são o histórico, que são a nossa história de fato, do estado do Amazonas, do Brasil. Eles fazem parte da nossa história e meu total respeito aos
à terceira idade, aos idosos e à melhor idade, como disse o meu amigo Oswaldo. E aí, Fred? Então, mudando um pouco da pauta, passando do esporte para a questão das mulheres. Hoje a gente percebe no Amazonas uma dificuldade da representatividade política das mulheres. Isso já vem de várias eleições. Hoje nós temos uma deputada estadual, 4 vereadoras, um universo de muito mais oportunidades, e inclusive o próprio TSE determina uma participação feminina, uma representatividade de pelo menos 30%, tanto que hoje até mesmo no fundo de campanha está previsto essa destinação do orçamento dos recursos para as candidaturas femininas. A minha questão é, como é que você vê essa dificuldade de termos, vamos dizer assim, o protagonismo da mulher na política aqui no Amazonas? E a que é que você atribui isso, que muitas vezes, inclusive, nós já tivemos a oportunidade de entrevistar outras mulheres também, que elas relataram, inclusive, que a dificuldade até mesmo das mulheres encamparem uma candidata, um apoio a uma candidatura feminina. Bom, primeiramente, eu enxergo isso como uma lacuna muito grande e acredito que um combate muito grande do distanciamento da mulher da atividade, não só da atividade política, mas da atividade de fato. Nós, aqui no Amazonas, no norte, nordeste do país, nós temos ainda, culturalmente, mulheres muito submissas aos maridos. Nós temos uma cultura paternalista muito grande. E eu tenho visto isso diminuir gradativamente. O que eu tenho feito para, de alguma forma, conquistar que as mulheres participem do processo político? Nós temos conversado e debatido muito. Nós precisamos esquecer um pouco. Inclusive, nós temos pesquisas de que mulheres não votam em mulheres. E hoje, nós temos uma participação feminina... Então, eu quero que você fale para as mulheres, eu vou te dar um número aqui da Amazon Play, 52% dos nossos seguidores são do sexo feminino, não é isso, Bia? 52 para 48, não é? Então, as mulheres estão te vendo mais do que... Então aproveite, você como pré-candidata, mulherada. Você não pode pedir voto ainda, né? Então, mas pelo menos fica aí o registro aí, que o Amazonas, ele tem mas eu acho que até falando aí sobre a população do Amazonas, é muito mais mulher do sexo feminino do que o sexo masculino. E ainda assim nós não temos representação tão forte dentro da política. Eu quero dizer, mulheres, que a nossa voz e o nosso papel dentro da sociedade e da construção de um futuro diferente para o nosso estado, ela precisa passar pelas nossas mãos. Sabe, a mulher, ela precisa ter voz, a mulher precisa mostrar para que veio, precisa valorizar o poder feminino. As mulheres, elas precisam deixar a submissão um pouco de lado e a rivalidade de lado. Nós precisamos acreditar que nós podemos. Nós precisamos acreditar que nós temos um papel dentro dessa sociedade e que, da mesma forma que o homem pode traçar os novos caminhos para essa sociedade, nós podemos contribuir e traçar novos caminhos também para os nossos jovens, as nossas juventudes, os nossos melhores idades, sabe, a economia de uma forma geral também precisa ter a participação da mulher. O nosso sentimento maternal, sensível, precisa estar presente no poder público. Eu acredito que a mulher precisa conquistar o seu espaço e por isso me coloco como pré-candidata a deputada estadual para falar e ser também a voz das mulheres na política do estado do Amazonas. Temos alguma pergunta aí nesse bloco ainda, Fred? Temos. Na verdade, em cima dessa questão, acho que o único registro que temos aí do protagonismo feminino é na questão do futebol amazonense. Uma vez que temos o time do Iranduba. E aqui está uma ex-atleta, o atleta, né? Porque a gente nunca deixa de ser, não é isso? Nunca, jamais. Eu que deixei de ser porque eu nunca fui, né? Então não posso. Né? Mas enfim, aí na questão do futebol feminino nós temos realmente um protagonismo feminino e eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, né? De que forma, como é que você vê essa vitória dessas meninas, nem todas amazonenses, a gente sabe, mas das amazonenses que conseguiram aí ter destaque no futebol. Fred, para mim isso é fruto de profissionalismo.
nós temos atletas de todos os níveis na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, sejam eles no feminino ou no masculino. Nós temos atletas. O que falta é profissionalismo na gestão do esporte. Porque no Iranduba, graças a Deus, nós tivemos profissionalismo. E nós conseguimos, através, inclusive, do poder, sabe, de empresas privadas, de incentivo privado, conseguimos, por exemplo, trazer a Taça Libertadores para o estado do Amazonas, o que é uma grande vitória para o esporte no estado do Amazonas. Eu comecei esse processo, quando saí da secretaria já estava muito disso organizado, a relação com a CBF, que foi retomada, foi fantástica. Nós tivemos uma abertura de portas muito bacana, conseguimos trazer a seleção brasileira para jogar na arena novamente, já que fazia um tempo que ela não vinha. Então eu acredito que o feminino, trazendo um pouco para o lado da mulher, também precisa participar da gestão do esporte. Eu sou atleta e eu tenho inúmeras amigas e colegas atletas que fazem parte já de gestões de esporte, e nós precisamos, gente, mais uma vez, profissionalizar de fato o esporte e buscar um incentivo privado também para que a gente de fato consiga times, por exemplo, no grupo especial do Brasileirão, sabe? Não podemos ter só Série D, Série C. O Manaus Futebol Clube, inclusive, tem tido aí grandes êxitos. Parabenizo a gestão do Manaus Futebol Clube. 3B também do feminino, fantástico. Eu aqui, mais uma vez, digo, vamos profissionalizar cada vez mais o esporte, porque atletas nós temos a rodo, precisamos buscá-los e realmente valorizá-los. Eu quero dizer, deputado, estou até me lembrando de um fato aqui, na época em que, desculpa, força do hábito, né? Vocês ficam me enchendo a minha cabeça aqui com um monte de coisa, então, tomara, né? Tomara que ela consiga o êxito, e que os bons, né, alcance lá uma das cadeiras. Então, pré-candidata a deputada pelo estado do Amazonas. Pronto. Está certo assim, Dino? Então vamos lá. Eu lembrei de um fato aqui que eu acho que deve ser mencionado. Alguns anos atrás, alguns, tá? Na época o Antônio Silva, que hoje é o presidente da Federação das Indústrias do estado do Amazonas, ele era presidente do Rio Negro. E o Oswaldo, esse que vos fala, eu sou um estrategista, eu sou um homem de marketing, e na época ele falou comigo: Oswaldo, nós precisamos fazer alguma coisa pelo futebol amazonense. Coloca aí na sua cabecinha para trabalhar e me apresenta uma proposta. Naquele tempo, todos os clubes andavam na pindaíba como hoje, né? Então é uma história meio secular esse problema do futebol aqui no Amazonas. E eu não sei por que eu desenvolvi um projeto chamado Copa da Integração. O que era essa Copa da Integração? Era justamente fazer a integração entre os times do interior, trazê-los para a capital para disputar um campeonato com Rio Negro, Nacional, FAST, Sul-América, e ao mesmo tempo os grandes times irem para aquela cidade lá de origem, não importa a distância. E o governador amazonino, nessa época, ele era governador do estado, ele apoiou totalmente esse projeto e conseguiu realizar essa Copa aí por 6 meses, uma coisa assim, fazendo essa integração. A juventude, se tiver a oportunidade de fazer essa integração, hoje o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, detém sem números aí de instituições, escolas que são escolas militares, que são comandadas pela polícia militar, é um oficial da polícia, que começa a educação moral e cívica, lá o jovem começa a aprender aquilo que eu aprendi na escola, o Rosivaldo, não sei se seu tempo já tinha acabado com isso também, que é fundamental na formação do jovem, né? Se criar essa Copa de Integração, que pode ser de futebol, de tênis de mesa, de matemática, como a gente conhece, de xadrez, de qualquer coisa, e premiar os melhores do interior, oferecendo a esses jovens a oportunidade de estudar em Manaus, num colégio, numa instituição dessa, amparando com tudo, com a proteção, porque
O jovem, ele custa muito menos do que um presidiário. Muito menos. Concorda? E ele traz muito mais resultado para a sociedade de uma forma geral. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Primeiro, para mim é um absurdo que o jovem tenha um investimento muito menor do que um preso. Mas Então, é a realidade. É a realidade, é fato, são números, contra fatos não há argumentos. E eu concordo plenamente que para que a gente motive esses jovens, essas crianças, a de alguma forma praticarem o esporte e se dedicarem nesses treinamentos, nós precisamos de campeonatos assim, de premiações inteligentes, sabe, de premiações que possam dar a eles oportunidades muitas vezes de capacitação, oportunidades de uma moradia digna, uma alimentação digna, que é de fato o projeto que é chamado CETARA, Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia, que também está sob comando da CEGEL. Esse projeto, quando eu assumi a CEGEL, ele estava absolutamente abandonado. Nós recuperamos parte, claro, porque em 6 meses a gente não consegue fazer tudo, nós recuperamos parte da ideia do projeto, mas acredito que todas as modalidades, principalmente as modalidades olímpicas, que motivam aquelas crianças e jovens a de alguma forma se tornarem referência, sabe? Porque, gente, o que a gente precisa, na verdade, é de jovens sonhadores. Nós não temos mais jovens sonhando. Eu tenho... A desesperança assola o país, isso é o que acontece. Então, nós vemos, por exemplo, jovens na periferia, no interior de Manaus, que eles não sabem nem o que é vida. Eles não sabem o que é vida, não é que eles não sabem, eles atravessam a rua, a vida deles é atravessar a rua, eles comer... não têm oportunidade de escolha, né? Não, eles não é só oportunidade, eles não sabem nem que opções eles têm. Então, o que nós podemos oferecer de opções para ele é através da mídia, é através, muitas vezes, até da tecnologia que tem ampliado o conhecimento desses jovens. Mas, infelizmente, muitas vezes a tecnologia ela é utilizada para o mal. Nós vemos aí grandes problemas que envolvem a tecnologia e a informação como chega no jovem e na criança. Se nós não cooptarmos esses jovens e fizermos, dando motivação a eles... Temos alguns projetos, inclusive, que já foram inscritos, que eu tenho certeza que nós vamos batalhar para que eles saiam do papel, como um Geração Futuro, que faz com que a escola, todas as escolas, ou pelo menos todas as zonas de Manaus e os municípios, tenham para todas as crianças iniciação esportiva e cultural dentro das escolas. A gente formando esses cidadãos e pincelando aqueles que têm, de fato, o talento para se tornarem grandes campeões, eles viram referência, eles viram exemplo, eles viram espelho para aqueles outros jovens, e aí eles conseguem olhar opções, eles conseguem olhar e sonhar. Aquilo ali eu posso me tornar porque o meu amigo aqui do lado conseguiu. Ninguém consegue sonhar vendo simplesmente o Neymar jogando futebol. Consegue, E caindo. Até consegue sonhar, mas é um sonho muito distante, que não motiva ele, sabe? Eu tenho uma amiga que, há um tempo atrás, veio conversar comigo e disse: Jana, eu vim da periferia. Eu consegui uma oportunidade de sair da periferia e vi outros horizontes. E eu consegui. Como esses jovens não conseguem? Isso, sabe, martela na minha cabeça e me faz me tornar, sabe, responsável pelo sonho dessas pessoas. Porque eu preciso que eles sonhem junto comigo. Porque quem sou eu sozinha dentro desse planeta, dentro da nossa sociedade? Precisamos sonhar juntos, voltar a sonhar. Eu concordo plenamente com esse seu pensamento. Eu acho que uma nação se constrói quando a base é bem feita. E a juventude, ela está precisando disso, né? Precisa voltar a sonhar, precisa voltar a ter esperança. E essa esperança está justamente hoje sobre a responsabilidade dos senhores pais, do próprio jovem que tem direito a voto, para que ele leia mais, para que ele use as mídias sociais para conhecer as pessoas que estão querendo exercer um mandato aí para melhorar a situação do Brasil. Eu vou pedir a sua licença, pedir ao Fred também, para que nós possamos tomar mais uma água, porque
a nossa cidade, apesar do ar-condicionado aqui ser excelente, resseca, né, nossas cordas vocais. E a gente volta daqui a pouco com o terceiro e último bloco do 2018, o ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. Sempre. Um abraço e até já eu volto. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco de 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso, como diz o meu amigo aqui, Fred Novaes, e nós estamos aqui recebendo hoje uma pré-candidata a deputada estadual, a Janaína Chagas, já foi secretária de Estado para a Juventude e Esporte, e ela traz todo esse expertise que ela adquiriu, como também uma atleta que foi, para... Que é, né? Que é. Né? Mas aquela hoje ela andava 30 quilômetros, ela anda só 10, né? Então continua uma atleta mais cansada, não é isso? Será? Não sei. Não vou competir com você. Hoje eu vou confessar que eu tenho andado mais de 30 quilômetros, eu acho. Tá. Então a Janaína está aqui, ela tem um pensamento voltado muito para a juventude, que eu acho que
Esse país precisa justamente de uma juventude politizada, sadia em todos os sentidos. E nós continuamos aqui com a conversa. Você pergunta ou quer que eu pergunte? Não, eu quero perguntar. Então vamos lá. Janaína, nós vimos na última Copa do Mundo, na Copa do Mundo da Rússia, cenas tristes relacionadas ao Brasil, relacionadas ao universo masculino. Homens compartilhando um machismo histórico que infelizmente acomete ainda muitos brasileiros na questão do assédio. E isso aí, muitas mulheres enfrentam essa dificuldade, e eu imagino que você, até por ser jovem, ser uma mulher empreendedora, que tem uma visão de carreira, enfim, que também é uma pessoa pública, imagino que também você possa de alguma forma sofrer esse tipo de situação. Eu não digo nem o assédio direto em si, mas muitas vezes há uma certa descrença em relação à própria mulher, há o lançamento de dúvidas com relação a aquela coisa tipo assim, entre juventude, beleza e capacidade de fato para fazer as coisas, né? Então eu queria, na verdade, o seu comentário com relação a esse fenômeno ainda que é muito presente na sociedade, desse machismo do universo masculino, e sobre essa situação que imagino que aconteça, de muitas mulheres serem desacreditadas por serem jovens, por serem bonitas, enfim, Isso não deixa de ser assédio também, isso não deixa de Sim. ser triste contra a mulher. Bom, Fred, eu sou vítima e fui vítima disso inúmeras vezes. Inclusive, há um mês e pouco atrás, saiu em um determinado blog da cidade de Manaus, ex-secretária da CEGEL é pré-candidata, não, quer uma vaga na Assembleia, é pré-candidata a deputada estadual. E a matéria era nada mais, nada menos do que 2 fotos minhas de biquíni. E era isso. Não tinha nada além disso. Eram 2 fotos, o conteúdo eram as minhas 2 fotos. Que, por sinal, muito obrigada, as fotos eram até bonitas. Eu confesso a você que isso me revoltou. Inclusive, olha que discrepância. Nós estávamos exatamente há 3 ou 4 dias da revolução da mídia e da revolta da mídia contra o vídeo da Rússia. Quando eu coloquei isso no meu Instagram e no meu Face, eu recebi milhares de mensagens. E quero agradecer aqui publicamente as manifestações de apoio de homens e mulheres que disseram do absurdo que é, de fato, práticas como essa que nós ainda vemos, né, infelizmente. E eu digo, nós vemos práticas como essa de homens e de mulheres. Não é somente de homens. E isso mais me entristece, é isso que me faz convocar as mulheres a parar, sabe, com essa rivalidade. Nós todas somos muito maiores do que isso. Sabe, é com amor, é com carinho que a gente consegue, de fato, a união para chegarmos a ter a nossa voz representada. E o combate a esse assédio às mulheres, ele é muito presente em algumas classes. E eu faço questão. Hoje, dentro da Assembleia, infelizmente, não é a nossa mulher deputada que levanta as causas femininas. Mas eu, mulheres, acreditem, eu sou mulher e defenderei com unhas e dentes e combaterei diariamente assédios como esse. Mulheres bonitas são capazes, mulheres idosas são capazes, mulheres jovens são capazes. Nós, mulheres, precisamos dar valor ao que é a mulher. Nós precisamos mostrar, sem submissão, sem, vitimização. Nós precisamos ter força de vontade de mostrar, com muita ética, com muita força e coragem, que nós temos esse poder de mudar essa realidade. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir muito essa transformação. E eu te agradeço muito por essa pergunta, porque eu fui vítima disso, sou vítima disso, e quero dizer aos senhores, inclusive, queria abrir um parênteses em relação à pedofilia da mulher. A pedofilia é algo que precisa ser combatido.
Eu não acho que tem que ser combatido, tem que ser exterminado. Exterminado. Essa é a minha opinião. Às vezes eu pego o Código Penal aqui do Brasil, com a data, que ele é meio antigo, é mais antigo que o Rosivaldo, o Código Penal, processo penal aqui do Brasil. E eu vejo que faltam algumas atualizações, né? Uma delas é esse problema da pedofilia aí, principalmente contra mulheres, contra jovens, né? Que estão na idade de brincar com a boneca, na idade de sonhar com alguma coisa, que são atacadas por esses fascínoras, né? Que, na minha opinião, eles trazem um custo para o erário público que poderia ser evitado. Se aplicar o que gasta com esse cara numa educação, né? Aplicar na saúde da juventude, com certeza nós teríamos melhores resultados. Fred, quer continuar? Ou quer que eu... Não, eu queria que a gente buscasse o nosso internauta. Não tem nenhuma manifestação do nosso eu amigos? vou. Cadê aí, Jaqueline? Eu estou vendo, o Marcos Lima entrou, não sei quem entrou, a Wanda Barbosa está acenando e batendo palmas aí para nossa convidada, a Elo entrou, e eles estão perguntando aí, falando sobre essa participação da Janaína. Eu vejo que você tem muitos amigos, né, Janaína? Todo mundo está falando bem de você. Graças a Deus. Graças e feliz a Deus. Dia do Amigo, meus amigos. Hoje é Dia do Amigo. Eu queria aqui agradecer ao apoio de todos vocês em todas as minhas lutas, as minhas trajetórias de vida. Os meus amigos, o que seria de mim sem os meus amigos? Inclusive, hoje eu postei uma foto com a minha mãe, minha melhor amiga, meu exemplo, a base de toda, não só a minha educação, mas a minha vida. Te amo, mãe, muito obrigada por todos os ensinamentos. E a senhora eu honro e eu agradeço a minha família toda em seu nome. Muito obrigada. Hoje eu mandei um abraço logo cedo. Eu estava com o Orígenes Martins aqui, né? Mandei para os amigos e para os inimigos também, porque amanhã eles voltam a ser meus amigos. Sim. E eu quero ser amigo de todos, porque a vida é tão curta, não vale a pena você cultivar esse tipo, né, de coisa. Vamos lá, Fred. A minha questão, acho que é para a gente encerrar da minha parte, pelo menos, hoje se fala, inclusive, o slogan e o nome do nosso programa, né? O ano da transformação, o ano da mudança, porque mudar é preciso. Mas, infelizmente, essa renovação a gente não percebe tão presente, pelo menos em nomes. Se a gente observar nos últimos anos, a representatividade, principalmente no comando do governo do estado, da prefeitura, são os nomes que estão historicamente já há bastante tempo, né? Eu queria a sua reflexão sobre essa questão. Até que ponto a mudança ela tem a ver com a mudança de nome, ou é possível se mudar, se transformar o modo de se fazer política, mesmo não tendo essa mudança de nomes? Eu acho que é necessária a mudança de nomes para mudar as atitudes e a história política. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho convicção de que a crise política que se instaurou no Brasil, não só com a nossa presidente que foi deposta e o nosso ex-presidente que foi preso, e infelizmente o que aconteceu dentro do nosso estado também, com a cassação também de um governador, eu preciso dizer aos senhores que se nós não mudarmos este ano, com tudo isso, a flor da pele, nós, esse ano de 2018, de fato, eu acredito, tenho convicção, e tem que ser o ano da transformação, da renovação, para que nós tenhamos, de fato, pessoas com atitudes diferentes, pessoas de bem, que queiram olhar para o macro, que olham para o próximo, que tenham decência, que tenham caráter, que queiram que o outro e o próximo cresçam e também façam parte e tenham vida digna. É o valor da vida, como eu falei anteriormente. Precisamos de renovação, de novos nomes, de novas caras e de novas atitudes. As ideias muitas vezes são as mesmas. É educação, é esporte, é cultura, é segurança pública, é saúde. Todo mundo sabe o que precisa. O que nós precisamos de fato, dentro da política, são atitudes diferentes. E é para isso que nós nos tornamos pré-candidato a deputado estadual. Recebemos aqui a pré-candidata Janaína Chagas. E amanhã você vai poder ler nas páginas do Jornal do Comércio
tudo isso que foi debatido aqui. O Fred está se coçando aqui para ir para a redação, porque todo bom jornalista é aquele que vive a notícia. Ele gosta de sentir a notícia e jogar nas páginas para que os nossos leitores possam, então, compreender mais aquilo que a pré-candidata veio falar hoje aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, no programa 2018, Ano da Transformação, porque mudar é preciso. E eu quero sempre dizer para vocês o seguinte, aliás, eu sempre falo, que quando você tem uma doença, você procura um médico, procura um especialista. Quando você precisa de informação precisa, precisa saber como anda a economia local, a economia brasileira, a economia mundial, você tem que experimentar o Jornal do Comércio. Essa é a receita que eu dou aos senhores. Você liga para o 2101-5500 e você vai ser atendido por um dos nossos consultores ou consultora especializado, que vai lhe dar o caminho de como ser nosso parceiro, ser assinante do jornal que tem 114 anos de vida e de bons serviços prestados à sociedade amazonense. Janaína Chagas, estamos chegando ao final. Eu vou liberar nosso microfone, nossas câmeras, para que você, num tema livre, possa dirigir aí a quem está nos vendo e deixar a sua mensagem final na sua participação hoje aqui do programa. Primeiramente, muito obrigada, Oswaldo, muito obrigada, Fred. Eu acho que o debate, ele sempre nos engrandece. Eu estou aqui como também aprendiz. Eu gosto de dizer que eu aprendo todos os dias com as pessoas que cruzam os meus caminhos, o meu caminho. E eu digo a Jaqueline, a Beatriz, ao Ed, ao Rosivaldo, que para mim é muito gratificante participar de um programa que fala sobre transformação, sabe, que dá, de fato, a esperança de um futuro diferente para o nosso estado. E me convidem sempre que desejarem aqui para o Jornal do Comércio, que é um jornal sério. Eu quero parabenizar pelo, a seriedade, o trabalho do Jornal do Comércio, que há tantos anos informa a população do estado do Amazonas. E quero dizer aos senhores que, mais uma vez, olhem o nome do programa. 2018, o ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. Gente, a renovação, ela parte da responsabilidade de cada um de nós. A reclamação, ela é de todos. E a atitude é de cada um. Nós podemos fazer diferente se nós tivermos atitudes diferentes. Não adianta nós querermos um futuro diferente se nós não mudarmos as nossas atitudes hoje. Vamos levantar da nossa cadeira, vamos fazer a participação da população é fundamental. Vamos esquecer o voto branco e nulo. Vamos buscar, de fato, a informação necessária para que nós tenhamos os votos necessários para as pessoas certas. E que nós façamos essa transformação e que nós cheguemos na renovação que nós precisamos. Eu me coloco à disposição da população como pré-candidata, à disposição do meu partido como pré-candidata a deputada estadual. Espero que com isso, com o debate, com a informação, com o aprendizado que nós temos tido junto à população, nós consigamos agregar muita gente de bem e que principalmente que a gente resgate a esperança e faça com que os jovens e também a melhor idade volte a sonhar. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Janaína, pela sua presença aqui, juntamente com a sua equipe. Obrigado, Fred, por mais uma participação. Meus agradecimentos à nossa equipe aí de retaguarda, a Beatriz. Eu chamo ela sempre de Bia, já que você agora pôs o nome completo dela. Eu vou fazer Bia. Grande Beatriz Rocha, ao Ed Guzmão, Rosivaldo Ferreira, Jaqueline Rodrigues e a Deus, que está sempre com a gente, nos protegendo e abrindo os nossos caminhos para que a gente possa ter a oportunidade, né, Fred, de levar ao conhecimento do grande público aquelas pessoas que têm a coragem de colocar seu nome, colocar sua vida em prol da comunidade. Outros gostam de colocar sua vida em prol dele mesmo, né? Eu espero que o processo de renovação em todos
os cargos que ora são disputados vem aí ser maior do que aqueles, para não continuar a mesmice na política brasileira. Eu digo isso com o coração partido. Eu tenho, por exemplo, esse ano eu estou perdendo 2 filhos que vão embora do Brasil. Eu, como pai, eu posso mostrar o prós e o contra, mas isso dói meu coração, e eles conseguiram me convencer que o melhor para eles é justamente fazer o que eles querem fazer. Então, eu vou respeitar de coração partido essa perda, porque não deixa de ser uma perda, né? Mas ganho porque eles vislumbram uma vida, uma qualidade de vida melhor para eles, e eu peço que tudo dê certo. Então, ok, muito obrigado, Janaína. Eu quero dizer aos senhores que o que ela disse aqui no final é fundamental. Você não deve se omitir em comparecer e apertar o dedinho no dia 7 de outubro, porque você é responsável por isso. Quando você se omite, você não pode reclamar depois, não. Você prejudica terceiros, porque a sua omissão vai mudar todo o destino de uma nação. Então, muito obrigado, um bom final de semana a todos, que todos recuperem suas energias para a próxima semana. Estaremos de volta aqui às 9 da manhã da segunda-feira, eu e Fred Novaes, falando sobre as manchetes do dia, sobre o que aconteceu no Amazonas no final de semana. A seguir, quem vai ser o articulista, você sabe, na segunda-feira, que vem falar comigo ou não? A gente não fechou ainda, mas eu acredito que possa ser o Eustáquio Libório. Ok, o grande articulista, o Eustáquio, que vem aqui conversar com a gente. Você continue aí seguindo a Amazon Play TV Digital, que sempre a gente tem novidade para vocês. E às 5 da tarde da segunda nós vamos receber mais um pré-candidato, só que é deputado federal, que é um delegado da Polícia Federal, o Pablo Oliva. Já ficaram olhando aqui porque eu falei desculpa até no último programa, eu chamei ele com outro nome, um outro sobrenome, mas está tudo corrigido. Muito obrigado, eu conto com a sua audiência sempre. Um abraço e que Deus acompanhe vocês. Até mais.